Fala Dev, beleza? Você está no Dev Class com Ricardo. E nesse vídeo eu vou estar ensinando a você a como instalar e gerenciar as versões do Flutter utilizando o FVM para o Windows. Se você não conhece o FVM ele é um gerenciador de versões para o Flutter, onde através dele você vai poder instalar as versões do Flutter que estiverem disponíveis e também você vai poder estar gerenciando por projeto as versões do Flutter que estiverem definidas em cada projeto. Se você ficou interessado em aprender a como utilizar o FVM, eu convido você a assistir essa aula até o final comigo. Mas antes, eu quero pedir a você que, se você não é inscrito no canal e tem gostado dos vídeos que eu tenho postado, eu peço que você possa estar se inscrevendo no canal, que você clique no sino para ativar as notificações e ser notificado sempre que eu trouxer um novo vídeo. Eu peço também que você possa estar deixando o seu like para que você possa estar ajudando o canal e ainda fazendo com que o YouTube considere esse conteúdo como relevante. Compartilha também esse vídeo com seus amigos e, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Muito bem, eu preparei aqui esse material, onde esse material ele é um checklist, e nesse checklist a gente vai aprender a como instalar e configurar o Flutter utilizando o FVM para o Windows. O link desse material eu vou deixar ele disponível na descrição do vídeo, para que vocês também possam estar utilizando o FVM. Muito bem, nós temos aqui alguns pré-requisitos que você vai precisar atender para que consiga obter êxito na instalação e no uso do FVM. O primeiro requisito é que você tenha um PowerShell na versão 5 ou superior instalada. E eu vou estar deixando aqui para vocês o link de um vídeo que eu tenho já no meu canal, onde eu ensino você a como configurar o seu Windows Terminal utilizando o PowerShell e adicionando ainda as funcionalidades de autocomplete, de tema, integração com Git e muito mais. Você vai perceber durante essa aula como essas funcionalidades são importantes e trazem produtividade ao seu terminal. Um outro requisito também que nós precisamos atender é que você precisa ter o Chocolate instalado. Se você não conhece o Chocolate ele é um gerenciador de pacotes para o Windows, onde através dele você pode estar instalando via linha de comando diversos programas e aplicativos. Você pode instalar o Google Chrome, você pode instalar o Firefox, você pode instalar o TheBeaver, que é um cliente para sistema de gerenciamento de banco de dados. Você pode estar instalando o JDK do Java e você pode também estar instalando esse comando que nós vamos utilizar aqui, que é o comando sudo. O comando sudo permite que você, a partir do seu terminal, execute comandos como administrador sem ter que ficar clicando com o botão direito no seu terminal e pedindo para executar o mesmo em modo administrador. E nesse vídeo, usando o sudo no PowerShell, eu ensino você a como instalar o Chocolate e como instalar o sudo. Então eu recomendo que vocês, quando forem instalar o FVM, que vocês assistam esses dois vídeos, aprendam como fazer essas configurações e depois voltem aqui nesse tutorial para poder dar sequência no mesmo. Um outro pré-requisito que você vai precisar já ter instalado no seu ambiente é o Git para o Windows. O Git ele é um versionador de código-fonte, onde através dele você pode estar versionando o seu código, ter maior controle sobre as diversas versões. Você pode ainda estar publicando o seu repositório na nuvem, no GitHub, no GitLab, no Bitbucket ou no repositório da sua própria empresa. Aqui eu vou deixar o link da instalação do Git para o Windows, caso você não tenha instalado ainda. A instalação dele é simples, é só você ir confirmando com o Next os vários passos que ele vai oferecer durante a instalação. Um outro pré-requisito que você vai precisar ter é o JDK do Java, que é o Java Development Kit, na versão 8. E uma vez que você tiver instalado o Java, eu também deixei aqui na descrição o link para você já ir para a página e fazer o download do mesmo. Você vai precisar estar configurando essas variáveis de ambiente no seu Windows. Basta que você vá no seu menu Iniciar
Você vai pedir para editar as variáveis de ambiente de sistema, variáveis de ambiente, e aqui você vai criar o Java Home, apontando para a sua instalação do Java, o JDK Home, e aqui no path é importante que você acrescente, já que no início, antes de todos os paths, o caminho para onde a sua pasta bin do Java vai estar configurada. Depois disso, só pedir confirmar com OK, e esse requisito vai estar pronto também. E um outro requisito é que você também tenha o Android Studio já instalado e configurado na sua máquina. Aqui tem o link para você estar fazendo o download do Android Studio, e na configuração do SDK Manager você vai precisar que estas opções que estão aqui marcadas com a seta precisam estar instaladas para que o Flutter possa funcionar corretamente com o Android. Você também vai precisar definir essas variáveis de ambiente, onde aqui você vai precisar estar apontando o Android Home e o Android SDK Root para a sua pasta do SDK do Android, que ela vai estar dentro da sua pasta de usuário no Windows, e isso depois que você fizer a instalação do seu Android Studio e baixar todos esses componentes do SDK Tools. E para que você tenha acesso a alguns comandos via linha de comando, como o ADB, por exemplo, para estar conectando o seu dispositivo ao computador, você também adiciona esses paths aqui na sua variável de ambiente do seu usuário. E para que você possa estar definindo essas variáveis Android Home e Android SDK Root e atualizando seu path, o procedimento é bem semelhante. Você vai em variáveis, para editar as variáveis de ambiente, você vem aqui em variáveis de ambiente, e aí você vai criar um Android Home apontando para a sua pasta de usuário no Windows, appdata, local, Android SDK, o mesmo caminho para o Android SDK Root, e aqui no path você vai adicionar todos aqueles caminhos que estão especificados aqui embaixo. Você só vai precisar tomar bastante cuidado para que aqui onde tem o nome Ricardo, você vai substituir pelo seu nome de usuário no Windows. Para que você possa verificar qual nome está definido para você no seu Windows, basta que você venha no explorador de arquivos, na unidade C, você vai na pasta usuários, e aqui está o nome da minha pasta de usuário, aqui na minha instalação do Windows. E aí você vai pegar o nome que está definido na sua conta de usuário, e aonde tem aqui no tutorial Ricardo, você vai substituir pelo seu nome de usuário. Por isso que eu destaquei aqui como importante. O mesmo é válido quando você for instalar o Java, se a versão do JDK 8 for diferente dessa que está aqui, por exemplo, é necessário que você coloque a mesma versão da qual você instalou o seu JDK. Atendendo a esses requisitos, nós já estamos prontos para iniciar a instalação do FVM, que é o que nós vamos fazer agora. Para instalar o FVM, que é o Flutter Version Manager, você vai usar o comando sudo choco-install fvm. Como eu já expliquei no início do vídeo, o choco refere-se ao Chocolate, o gerenciador de pacotes, e o sudo é um dos aplicativos instalados pelo Chocolate que vai permitir que eu execute a instalação do FVM em modo administrador. Se você ainda não assistiu, eu recomendo a você que assista o vídeo que está aqui nesse card, para que você possa aprender como instalar o Chocolate e o comando sudo. Então aqui nós vamos estar copiando, vamos vir aqui no nosso terminal, vou estar colando esse comando, sudo choco install fvm, vou dar enter, ele vai pedir uma confirmação de execução do comando, vou pedir sim, e aí o que ele vai fazer? Ele abre uma outra janela do terminal, essa em modo administrador, e aqui ele vai fazer a instalação do FVM. Aqui ele está pedindo para mim confirmar se eu quero realmente instalar o script. Eu vou dizer que sim, vou botar aqui o A, que é sim para todos, vou dar enter, e aí você vai observar que ele vai estar configurando já, adicionando variáveis de ambiente. Ele está instalando aqui o Dart SDK nessa pasta Tools. Ele já vai preparar todo o ambiente para que a gente possa estar executando o FVM, inclusive instalando a versão mais atual do Dart.
Ele vai instalar o FVM 2.3.1 e quando ele finaliza a instalação, ele volta para o seu terminal. Como nós vimos ali que ele criou variáveis de ambiente, é recomendado que a gente reinicie o terminal para que quando a gente inicie ele faça a leitura dessas variáveis. Então eu vou estar fechando aqui o terminal, vou abrir novamente e assim nós finalizamos a etapa de instalação do FVM. Vamos aprender agora como utilizar o mesmo. Se eu voltar aqui para o checklist, a gente concluiu essa etapa e a instalação do FVM, como eu expliquei quando ela estava ocorrendo, ela vai criar a pasta Tools na unidade C e dentro dela vai ter uma instalação do Dart SDK. Ela também vai adicionar a variável path esses dois caminhos aqui. O próximo passo agora é nós realizarmos uma pequena configuração, onde nós venhamos a criar a variável FVM Home e venhamos adicionar alguns caminhos que vão ser utilizados pelo Flutter ou pacotes que possamos vir a instalar na variável path. Então, eu vou novamente aqui pedir para editar as variáveis de ambiente. Aqui em variáveis de ambiente nós vamos criar a variável, eu vou estar copiando FVM Home, vou criar e vou copiar aqui o caminho onde vai ficar instalado o FVM. E aí eu colo aqui, lembrando de sempre utilizar aqui no lugar do meu nome o seu nome de usuário do Windows, ok. E por fim nós vamos adicionar essas variáveis aqui ao path. E aqui na variável path a gente pode observar que ele já adicionou na instalação do FVM o caminho para o Dart SDK e também para essa pasta PubCache que está dentro de Home. Eu vou estar colocando esse caminho aqui para cima, que é esse primeiro aqui. Vou estar copiando esse outro caminho, copiar. Vou estar adicionando aqui. E aí você faz a mesma coisa aí. Vou colocar aqui em segundo lugar. Esse caminho é muito importante que você inclua, porque nele é que vai ter a versão global do Flutter depois de instalada. Então, novo. Eu vou colar. E é importante que você deixe essa versão do Dart SDK aqui por último, porque a versão do Dart que vai estar relacionada ao Flutter, ela vai estar nesse caminho aqui de FVM Default Bin dentro da sua pasta de usuário. Então, novamente, onde tem aqui Ricardo, você vai colocar o seu nome de usuário no Windows. Feito isso, você pode confirmar, ok, ok. E caso acontecer de ele não ter conseguido adicionar esses dois caminhos, você pode estar manualmente adicionando eles, apenas avaliando aqui a questão do nome do usuário do Windows. Então, concluímos mais essa etapa. O próximo passo agora é a gente aprender a estar utilizando o FVM, que é o que vamos realizar agora. Como eu criei variáveis de ambiente nova e atualizei caminhos no path, eu vou estar novamente reiniciando o terminal. Muito bem, para que possamos estar utilizando o FVM para instalar o Flutter, a primeira coisa que nós precisamos saber é quais as versões do Flutter estão disponíveis para que eu possa estar instalando. E o comando que vai permitir que eu faça essa verificação é o comando FVM Releases. Aqui você observa que o meu terminal ele está com um recurso de autocomplete. À medida que eu vou digitando alguns comandos, ele lê no meu histórico os comandos que eu já digitei e oferece um recurso de sugestão, onde eu posso estar aceitando ou não a sugestão que ele está me dando. Aqui no caso, se eu usar a setinha para a direita, ele já completa o comando e eu estou pronto para executar o mesmo. Se você quiser aprender a como deixar o seu terminal com estas mesmas funcionalidades, conforme eu já expliquei no início do vídeo, mas você pode estar aprendendo a configurar assistindo esse vídeo que está aqui no card, onde aqui eu ensino como você configurar o seu PowerShell para ter autocomplete, tema, integração com Git, com Docker, Tab Completion e muita coisa bacana tem lá para vocês aprenderem e estarem configurando o terminal de vocês. Então aqui eu pressionando Enter, o que ele vai fazer?
ele vai nos repositórios do Flutter e verifica quais as versões existem disponíveis para que eu possa estar instalando. Como podemos observar aqui, a última versão estável hoje é a 2.10.5. Então eu posso instalar essa versão aqui e já começar a utilizar ela. Mas como a gente vai estar aprendendo a utilizar múltiplas versões do Flutter e isso por projeto, eu vou primeiramente instalar a versão 2.8.1 para que a gente possa estar criando depois um projeto com essa versão e depois eu vou estar instalando o Flutter 2.10.5 e com isso já aprendemos a listar as versões disponíveis do Flutter para instalação. Agora vamos aprender a como fazer para instalar. Para instalar é muito simples, basta que você digite o comando fvm install e informe qual é a versão do Flutter que você quer instalar. No caso aqui eu vou instalar primeiro a 2.8.1, mas a ordem aqui não vai fazer diferença. Então vamos lá, 2.8.1, vou dar Enter e você observa que ele agora iniciou o processo de instalação do Flutter. E por que o Git é importante e é um pré-requisito? Porque ele faz o clone do repositório dessa versão do Flutter aqui nesse caminho, ó. Aqui dentro de FVM Versions é onde vão ficar instaladas as versões do Flutter. Então aqui ele vai fazer todo o procedimento de instalação e assim que ele concluir a instalação do Flutter, a gente vai ver como fazer para estar utilizando essa versão que foi instalada. Esse processo de instalação, dependendo do seu computador e da velocidade da sua internet, ele pode demorar um pouco. Aqui na edição eu vou estar diminuindo esse tempo. Essa mensagem que apareceu aqui, ela é por causa das configurações que eu tenho aplicadas aqui no meu terminal, mas é só ignorar que a instalação do Flutter está prosseguindo normalmente. Muito bem, aqui ele concluiu a instalação do Flutter e como eu não instalei a versão mais atual, ele está aqui informando que existe uma versão nova disponível e que a gente poderia estar fazendo a atualização dela. Mas a gente não vai fazer dessa forma. Concluímos assim essa etapa de instalação. Então, a gente já viu como instalar uma versão do Flutter. Agora a gente precisa definir essa versão como global. Por quê? Eu vou estar limpando aqui o terminal. Se a gente for tentar executar algum comando do Flutter, por exemplo, flutter --version, se eu der Enter, você vai observar que ele não conseguiu achar o Flutter instalado no ambiente. Isso acontece porque eu ainda não defini essa versão que eu acabei de instalar como global. Para definir ela como global, eu vou usar o comando fvm global e eu passo o número da versão que eu quero definir como global, no caso é a 2.8.1. Quando eu der Enter, você observa agora que ele retornou a mensagem dizendo que a versão do Flutter 2.8.1 foi definida como global. Agora sim, se eu executar o comando flutter version, ele vai estar respondendo. Flutter na versão 2.8.1, o channel é o stable e o Dart na versão 2.15.1. Eu posso aqui estar executando o comando flutter doctor para ele analisar o meu ambiente. Aqui, como é a primeira vez que eu estou executando um comando do Flutter, com exceção do version, ele vai baixar os complementos de fontes, de pacotes que ele precisa para estar criando os aplicativos e logo mais o Flutter Doctor vai responder. Muito bem, aqui ele conseguiu localizar a minha instalação do Android, porém está faltando eu aceitar as licenças do Android. Ele também achou o Chrome, o Android Studio, achou o Visual Studio Code e identificou aqui 2 devices disponíveis. E a única observação que ele fez aqui foi quanto às licenças do Android que precisam ser aceitas. Então eu vou estar realizando aqui o comando. Vou confirmar que eu quero aceitar as licenças. Sim. Sim. E ele diz que agora todas as licenças do SDK foram aceitas. Executando novamente o comando flutter doctor. Agora sim, o meu Flutter está pronto para ser utilizado. E assim concluímos mais uma etapa do nosso tutorial. A gente definiu uma versão como global, a gente aceitou as licenças do Android e agora vamos aprender a listar as versões que estão instaladas.
É muito simples. Vou estar limpando aqui a tela. Basta que você utilize o comando fvm list. Quando você der Enter, ele vai estar mostrando que o diretório de cache onde as versões ficam instaladas, no meu caso aqui, está em C Users, Ricardo, FVM Versions, e só tem uma versão instalada, que é a 2.8.1, que é a versão que está definida como global. Nós vamos estar instalando agora a última versão do Flutter, que é a 2.10.5, para que depois a gente possa estar criando um projeto com cada versão e aprendendo a como estar utilizando o Flutter com versões diferenciadas por projeto. Então eu vou estar instalando aqui agora fvm install a versão 2.10.5. Vou dar Enter, e aí você observa como é simples você, com o FVM, de estar instalando as versões do Flutter. Se eu não lembrasse agora qual era a versão que eu teria disponível para estar instalando, bastava executar o comando fvm releases, que ele iria me listar todas as versões disponíveis do Flutter, e aí eu viria qual que é a versão stable, que é a última versão estável pronta para ser instalada, e executar o fvm install com o número da versão. Ele vai estar apresentando aquela mesma mensagem por conta da minha configuração do terminal, mas é só ignorar que ele está prosseguindo com a instalação do Flutter. E agora ele finalizou aqui a instalação do Flutter 2.10.5 com o Dart 2.16.2 do Channel Stable. Eu vou agora estar limpando o terminal e vamos listar as versões do Flutter que estão instaladas. fvm list, dou Enter, e agora ele mostra que eu tenho duas versões instaladas, a 2.10.5 e a 2.8.1, que está definida como global. Ou seja, se eu digitar o comando aqui, flutter --version, por mais que eu tenha instalado a 2.10.5 por último, mas a que está definida como global é a primeira versão. Assim, toda vez que eu digitar algum comando do Flutter, ele vai sempre referenciar a versão que está definida como global. Voltando aqui para o nosso checklist, já aprendemos a listar as versões instaladas. E agora vamos aprender a exibir informações sobre o ambiente e a configuração do projeto. Para isso, nós vamos utilizar o comando fvm doctor. Vou dar Enter. Aqui ele vai estar mostrando que o FVM vai executar a versão do Flutter que está configurada nesse caminho. Ele também mostra aqui o caminho para o Flutter, o caminho para o Dart, e mostra também qual é a pasta que está definida como nosso FVM Home. Depois a gente vai estar vendo, quando estivermos trabalhando com versões do Flutter por projeto, como saber qual é a versão do Flutter que está atualmente definida para aquele projeto com o FVM Doctor. A gente vai ver mais para frente. E por último, nós vamos aprender a como fazer para desinstalar uma versão do Flutter. Para que você possa desinstalar uma versão do Flutter, eu vou estar limpando aqui o terminal. Basta que você digite o comando fvm remove e passe o número da versão do Flutter que você quer remover do seu sistema. Quando você der Enter, ele vai estar removendo a versão que você especificou. Eu não vou remover agora, porque eu vou precisar ainda criar um projeto com essa versão, e como o processo de instalação de uma nova versão do Flutter ele é demorado, a gente vai estar fazendo esse procedimento depois. Então vou estar cancelando por hora a exclusão de uma versão, e a gente vai estar realizando ele depois. Já vimos como que é o comando, e agora nós vamos aprender a como estar configurando o Flutter junto com o FVM por projeto. Porque o que acontece normalmente? Você instala a versão mais atual do Flutter e você cria alguns projetos com ela. E ali você trabalha naquele projeto. Depois surge uma nova versão, e aí você instala essa nova versão, e outros projetos vão ser trabalhados com essa versão. Ou você pode ter uma versão específica instalada no seu ambiente, e você pode clonar um repositório que seja da sua equipe, da sua empresa, e nele esteja utilizando uma versão do Flutter diferente da qual você está utilizando no momento. E é aqui que nós vamos aprender a estar configurando o Flutter por projeto. E nós vamos estar utilizando aqui o Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele é um editor de código muito conhecido
entre os desenvolvedores. Inclusive eu mesmo criei 2 extensões para o Flutter que vão facilitar muito o seu desenvolvimento no Flutter com essas extensões. Depois eu vou estar criando 2 vídeos ensinando a como utilizar as funcionalidades delas, mas eu vou deixar aqui na tela os nomes das 2 extensões para que, se você quiser já ir instalando e vendo como que elas funcionam, existe uma documentação no Marketplace do Visual Studio Code que ensina como utilizar. E agora vamos aprender a como estar configurando o Flutter por projeto. Para isso nós vamos criar 2 projetos, um chamado Notes App e um outro chamado To Do App. O Notes App eu vou criar com a versão do Flutter 2.8.1, por isso que eu não removi ela no passo anterior. E o To Do App eu vou estar utilizando a versão mais recente do Flutter. Como que a gente vai fazer? Digitando aqui o comando fvm list, eu já tenho definido como global a versão 2.8.1, então vamos começar por essa. Eu vou usar um atalho aqui, que é o comando cd YF. Esse comando, quando eu executá-lo, ele vai abrir minha pasta de projetos do YouTube e uma subpasta chamada Flutter Projects. No vídeo que eu ensino sobre autocomplete no PowerShell, eu ensino como criar esses atalhos. Esses atalhos são aliases que você pode estar criando no seu profile para estar simplificando a execução de alguns comandos que você realiza repetidamente. Então aqui eu vou estar criando. Para criar o projeto eu crio ele normalmente, uma vez definido como global, Flutter, Create, e aí eu vou criar o Notes App, utilizando a versão 2.8.1. A criação do projeto com Flutter ela é bem rápida. Muito bem, ele já criou, bastaria eu entrar dentro da pasta e começar a desenvolver a minha aplicação. Mas antes eu vou criar agora o To Do App. Eu vou estar modificando a versão agora para 2.10.5, então fvm global 2.10.5, vou dar Enter. Agora a versão 2.10.5 ela é a minha versão global. Se eu digitar aqui fvm list, ele vai estar comprovando isso. E agora eu vou digitar o comando Flutter Create e eu vou criar aqui o To Do App. E aqui o To Do App ele vai ser criado utilizando a versão do Flutter 2.10.5. Como eu ainda não tinha executado nenhum comando com esta versão, ele está baixando aqui agora as fontes do Material e os demais elementos necessários para que o Flutter possa ser utilizado. Muito bem, ele criou o projeto e nós concluímos aqui essas 2 etapas, que é criar os 2 projetos. Agora é que vai vir a grande sacada do FVM, que é o poder associar um projeto a uma versão específica do Flutter com o comando fvmUse. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou limpar. Se eu pedir para listar aqui, o comando ll também é um atalho que eu criei. Eu vejo que eu tenho as 2 pastas dos meus 2 projetos. Eu vou abrir primeiro o meu projeto Notes App. Então vou entrar aqui, cd Notes App. Você observa que ele está mostrando aqui no meu terminal também, agora que eu abri a pasta, a versão atual do Dart, que está definido como global. Essa integração também é apresentada no meu vídeo, que eu ensino a como configurar autocomplete no PowerShell. Se você quiser aprender a como estar aplicando esses recursos, é só dar uma conferida lá no vídeo. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code. E aí você vai observar que ele tem aqui as pastas que são tradicionais de um projeto Flutter que acabou de ser criado. Observe que não tem nenhuma pasta chamada FVM. O que eu vou fazer? Estando na pasta do projeto, eu vou digitar o comando fvm use e vou dizer qual é a versão que eu quero estar utilizando para esse projeto. Eu quero usar nesse projeto a versão 2.8.1. Quando eu der Enter, você vai observar que ele vai mostrar que o projeto agora está usando a versão 2.8.1. Observa também que ele criou essa pasta FVM, onde dentro dessa pasta FVM nós vamos ter esse arquivo fvmconfig e nele vai estar especificada a versão do Flutter que esse projeto vai estar utilizando. E ele também criou um link simbólico
para a pasta que contém a versão do Flutter que vai ser trabalhada neste projeto. Basta que agora eu diga nas configurações do Visual Studio Code que toda vez que ele precisar estar executando o Flutter nesse projeto, ele procure o SDK do Flutter nessa pasta. Para isso nós vamos estar fazendo o seguinte. Primeiro, aqui no nosso checklist, a gente já executou o FVM Use, visualizamos no FVM Config a versão do Flutter que foi aplicada ao projeto. Agora a gente precisa adicionar essa pasta do SDK do Flutter ao Git Ignore, para que quando você fizer o commit e o push do seu projeto, ele não suba essa pasta para o seu repositório. Então nós vamos estar adicionando esse caminho, basta que você selecione, copie, e aqui no seu Git Ignore, em algum lugar do arquivo, eu vou estar colocando aqui no final, você adicione o caminho, que é esse caminho aqui, ó, FVM Flutter SDK, para ele não adicionar essa pasta ao seu repositório. Feito isso, nós precisamos adicionar essas configurações ao workspace do projeto, onde nessas configurações estão sendo especificados o caminho de onde está o SDK do Flutter. Estamos especificando também que o que tiver dentro dessa pasta não seja incluído nas buscas e o que tiver também dentro dessa pasta não seja incluído no file watching, evitando assim que você tenha muitos arquivos sendo observados para saber se houve alterações, para que ele possa estar recompilando e fazendo o hot reload no projeto. Então vamos copiar, voltamos aqui no projeto e agora a gente vai em configurações, em um workspace, e aí você abre aqui as configurações no modo JSON e basta que você selecione tudo aqui e colhe a configuração que você copiou lá. Quando nós salvarmos aqui, eu posso estar fechando estas abas e aí eu venho aqui no meu lib, seleciono aqui meu arquivo main. Aqui ele já está sinalizando para mim que a versão que ele está utilizando é a 2.8.1, ou seja, o Visual Studio Code já conseguiu ler o arquivo de configuração e já está aplicando a configuração desejada. E aqui eu posso tranquilamente, no meu arquivo aqui pubspec.yaml, realizar o get package, que ele vai estar baixando os pacotes necessários. E aí você estaria pronto para estar utilizando o Flutter no seu projeto com essa versão 2.8.1. Observa que ele vai fazer o Flutter pubget. E o processo foi concluído com êxito. Agora vamos estar configurando o outro projeto para que ele utilize a versão mais nova do Flutter. Vale lembrar que, se eu vim aqui FVM List, a minha versão global do Flutter é a 2.10.5, mas na minha pasta de projeto, a versão que está ativa é a 2.8.1. Estão vendo só como é legal estar utilizando o FVM nos seus projetos de Flutter? Eu vou estar agora abrindo outro projeto, que é o To-Do App. Se eu realizar o comando aqui FVM List, você observa que ele está mostrando que a versão 2.10.5 ela é global, mas aqui a 2.8.1 ela não tem a informação de que está ativa, ou seja, ela só está ativa naquele projeto onde eu pedi para utilizar mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, vou pedir agora para estar utilizando nesse projeto a versão 2.10.5. VM use 2.10.5. Vou dar Enter. Ele me informa agora que a versão 2.10.5 é ela que está sendo utilizada. Se eu executar o comando FVM List, ele vai me mostrar que a 2.10.5 ela está ativa e ela também é a global. Qual é a importância de, mesmo que você esteja na última versão do Flutter no seu ambiente instalada e definida como global, que você dentro do seu projeto diga que está utilizando ela? A importância é que futuramente, quando você tiver uma versão ainda mais nova do Flutter, o Visual Studio Code vai saber qual versão específica ele vai estar utilizando para aquele projeto, evitando assim erros durante a execução do seu projeto por conta de versões diferentes do Flutter. E aí eu preciso fazer o mesmo procedimento. Eu vou abrir o Visual Studio Code. Para cada projeto que você criar, você vai precisar fazer essa configuração. Você vai precisar
adicionar a pasta do SDK do Flutter que foi criada dentro do projeto ao git ignore, eu adiciono aqui no final do arquivo, vou salvar e já vou estar fechando. Na sequência eu vou estar copiando essa configuração de workspace, vou vir aqui em settings e aqui no workspace, nas configurações em modo JSON, eu vou estar colando as configurações referentes ao Flutter desse projeto. Lembrando que aqui é o caminho onde tem o SDK da versão que eu estou trabalhando no momento. Como a gente pode ver aqui, ó, ele criou a pasta FVM e dentro do FVM config, observe que a versão que está definida aqui agora é essa, ó, a 2.10.5. Eu também indico para ele não incluir essa pasta nas buscas e também para não ficar monitorando alterações de arquivos nessa pasta. Eu salvo, posso estar fechando todos eles. Aqui eu posso aplicar o get package para ele poder já baixar os pacotes e vindo aqui no main, você vai ver que ele vai estar usando agora para esse projeto a versão 2.10.5. Se nós voltarmos no projeto anterior, para esse ele está usando a versão 2.8.1. Muito bom. Voltando aqui ao nosso material, nós concluímos essa etapa e vamos agora estar exibindo informações sobre o ambiente e a configuração agora dentro do projeto. Então eu vou estar limpando aqui a tela e dentro aqui do To-Do App, se eu digitar FVM Doctor e der Enter, você vai observar que aqui o que ele vai mostrar. Ó. Ele mostra qual é o nome do projeto, qual é o diretório, qual a versão do Flutter que está sendo utilizada, e aqui ele vai mostrar referente a qual caminho onde a versão do Flutter vai estar instalado, o SDK, qual caminho do SDK o Visual Studio Code está utilizando, e o Android Studio qual caminho também que ele estaria fazendo uso. E aqui embaixo, o caminho onde está o Flutter, o Dart e a nossa variável FVM Home. Se eu voltar ponto barra o Notes App, vou limpar, vou executar o mesmo comando e aí ele vai mostrar aqui que o projeto é o Notes App, qual é o caminho do projeto, qual é a versão que está aplicada para esse projeto, o SDK do Flutter que está sendo utilizado. Então você observa que uma vez que você em cada projeto utiliza o comando FVM use e especifique qual versão do Flutter vai estar utilizando, seguindo da configuração do Visual Studio Code sendo aplicada, cada projeto seu vai estar trabalhando com a versão específica ali do Flutter. Vamos dar sequência aqui à nossa checklist. Então já vimos como exibir informações e agora vamos estar aprendendo a como executar comandos do Flutter dentro da nossa pasta de projeto, porque a gente vai poder estar executando o Flutter Version, o Doctor, o Clean, o Flutter PubGet, o Flutter Build APK, considerando aqui que nós estamos trabalhando com Flutter para Windows, então a gente só vai estar conseguindo criar aplicativos para Android. E o único detalhe que nós temos aqui é que antes de cada comando que você vai executar, você acrescente o prefixo do FVM. Então, se eu quiser verificar qual é a versão do Flutter que está sendo utilizada naquele projeto, além das formas que nós já vimos antes, eu teria que digitar FVM Flutter Version e aí ele estaria mostrando para aquele projeto qual a versão está sendo utilizada. Vamos observar aqui, ó. Eu vou estar limpando a tela. Se eu digitar o FVM List, aqui ele está mostrando qual é a versão global, qual é a versão que está ativa. Mas se eu digitar, por exemplo, direto Flutter -- version e der Enter, você vai observar que, mesmo eu estando num projeto que eu disse que estaria usando a versão do Flutter 2.8.1, o comando Flutter -- version, assim como qualquer outro comando Flutter, Flutter PubGet, Flutter Build, ele vai executar se você digitar diretamente, utilizando a versão do Flutter definida aqui em global. Para que eu possa estar utilizando a versão que foi definida no projeto, basta que eu utilize o comando FVM e aí eu digito o comando do Flutter desejado. Flutter
"-version". E aí, utilizando o comando FVM, ele vai ler qual é a versão do projeto atual e vai estar utilizando ela. E aqui você observa que ele retornou corretamente a versão 2.8.1. Então é dessa forma que você vai estar executando os comandos do Flutter dentro da sua pasta do projeto, para que ele possa estar realizando a execução desses comandos utilizando a versão que você especificou. Então aqui a gente pode estar concluindo mais essa etapa. E agora a gente vai estar aprendendo a como instalar a versão do Flutter definida no projeto após um git clone. Para que a gente possa estar simulando esse caso, eu vou estar excluindo a versão do Flutter 2.8.1, para que a gente suponha que a gente não tem ela instalada no nosso ambiente. E aí eu vou estar supondo também que esse projeto Notezap, que eu acabei de baixar ele com o git clone. Então, primeiramente eu vou limpar aqui a tela, e aí você vem no terminal, digita fvm, remove, e passa o número da versão que você quer remover do seu ambiente. E aqui ele está mostrando que a versão 2.8.1 foi removida. Se eu executar o comando fvm list, nós vamos observar que agora eu só tenho a versão 2.10.5 e ela está definida como global. Agora eu vou abrir o projeto Notezap. Se nós executarmos o comando aqui fvm doctor, ele vai mostrar para a gente o seguinte: ele mostra a versão do FVM, qual foi a configuração que ele achou do FVM aqui, desse projeto, que é o nome do projeto Notezap, o caminho do projeto, qual a versão do Flutter que está sendo utilizada. E ele está dizendo aqui que essa versão ela não está atualmente no cache, ou seja, não existe uma instalação dela. E ele já sugere aqui para você, execute fvm install nesse diretório, ou fvm install 2.8.1 em qualquer diretório que você tiver. Então, se aqui eu digitar o comando fvm install dentro aqui da minha pasta de projeto, mesmo sem informar a versão, esse 2.8.1 que está aparecendo aqui, ele é só uma sugestão. Quando eu der Enter, ele não vai executar esse comando. Você observa que ele já automaticamente leu a versão do Flutter que está configurada no projeto e já está fazendo todo o processo de instalação da mesma no ambiente. Viu só como é fácil estar utilizando o Flutter com o FVM? Você estar se preocupando com que versão determinado projeto foi criado, e aí de você ter aquela versão para estar executando aquele projeto em determinados momentos do desenvolvimento. Voltando então aqui para a nossa lista, nós concluímos mais essa etapa. E se você quiser aprender outras informações a mais sobre a instalação do Flutter para o Windows, eu vou deixar aqui esse link, que é o link da própria documentação do site do Flutter, onde aqui ele vai mostrar a forma de instalação tradicional para o Windows. Mas aqui, se nós viermos nessa parte aqui de Windows Setup, ele vai estar mostrando, caso você esteja utilizando a versão 2.10 ou superior, como fazer para você configurar o seu Flutter para estar também criando aplicações para desktop. Então aqui ele vai precisar desse complemento aqui do Desktop Development com C++. E aí basta que você faça a instalação dos módulos necessários do Visual Studio 2022. E esse aqui não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula é aprender a estar utilizando e gerenciando as versões do Flutter com o FVM. E aí, pessoal, o que vocês acharam do FVM? Vocês gostaram? Vocês acharam ele interessante? Ele simplifica bastante o seu trabalho no gerenciamento das versões do Flutter. Eu gostaria de estar agradecendo a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Peço novamente que, caso você ainda não tenha se inscrito no canal, que você possa estar se inscrevendo e ativando o sininho para receber notificação dos novos vídeos quando eu postar. Deixa o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa estar considerando esse vídeo como relevante e indicando para outros devs. Deixe aqui embaixo seu comentário sobre o que você achou do FVM. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.